A paz do Senhor, prezados radiovintes. Com a ajuda de Deus, vamos hoje comentar um verso do Salmo 108, verso 13. Em Deus faremos proezas. Prezado radiovinte, talvez você esteja pensando que seus recursos são poucos, que suas forças acabaram e que seus sonhos ficaram pelo caminho. Talvez você esteja pensando que você não é nada, é um João Ninguém, e está certo disso, e que não passa de um grãozinho de areia insignificante. Talvez tudo isso seja verdade mesmo. Mas a palavra de Deus nos lembra que as maiores conquistas da história da fé nunca nasceram da força humana. Elas nasceram da dependência de Deus. E a Bíblia diz em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Sem comunhão com Deus, a vida pode até ter movimento, mas perde o verdadeiro sentido. O que fazemos não dura eternamente. O ser humano pode conquistar bens, títulos e reconhecimento social, mas tudo isso passa e cai no esquecimento e continuará vazio se a pessoa estiver distante do Senhor. Por outro lado, quando Deus entra na nossa história, o pouco se torna muito. Foi assim com o menino que entregou 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Aquele pouco alimentou uma multidão. A Bíblia fala em quase 5.000 homens. E se acrescentarmos mulheres e crianças, o número poderá ultrapassar 20.000 pessoas. O que significa isso? Significa que o pouco seu, que você colocar nas mãos de Deus, o Senhor vai multiplicar e vai usar para abençoar muitos outros. Foi assim também com Davi. Enquanto todos viam um gigante impossível de vencer, Davi enxergava um Deus infinitamente maior. Ele declarou: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. E aquele jovem pastor realizou uma proeza que entrou para a história. Lembremos-nos ainda de Gideão. Deus reduziu seu exército de milhares de pessoas para apenas 300 homens para mostrar que a vitória não viria da força humana, mas do Senhor. Como está escrito em Juízes 7:2 sobre esse episódio, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Ao longo da história, existem exemplos inspiradores. O grande missionário Hudson Taylor costumava dizer: a obra de Deus feita à maneira de Deus jamais carecerá dos recursos de Deus. Essa verdade continua viva. Quando caminhamos na vontade de Deus, coincidências, entre aspas, acontecem a nosso favor. O Senhor supre, fortalece e abre portas onde ninguém imaginava. Nós separamos 2 exemplos ao longo da história para ilustrar o verso bíblico. Em Deus faremos proezas. Salmo 108, verso 13. Ambos no século XX. O primeiro é George Miller, um alemão que radicou
dedicou-se na Inglaterra, especialmente na cidade de Bristol. Ele tinha uma fé enorme na providência de Deus. E ele fez grandes feitos, façanhas mesmo. Sem nenhum recurso financeiro, Miller fundou 5 grandes orfanatos. Cuidou, vestiu, alimentou, educou e evangelizou mais de 10.000 crianças. Sustentou escolas cristãs e ajudou na distribuição de milhões de exemplares da Bíblia. Existem muitos e muitos relatos de respostas impressionantes às suas orações, como, por exemplo, alimentos chegando por meio de doações voluntárias surpresa, exatamente quando os orfanatos nada tinham para alimentar as crianças. E uma característica digna de nota de Miller foi que ele nunca pediu dinheiro às pessoas. Ele nunca fez campanhas financeiras, nem pedia ajuda às pessoas. Em vez disso, ele orava em um quartinho isolado, apresentando suas necessidades somente a Deus. Mas ele aceitava doações espontâneas e voluntárias. Ele entendia que o Senhor estava movendo os corações das pessoas. Mas Miller nunca fazia apelos públicos por dinheiro. Em Deus faremos proezas. Salmo 108, verso 13. A vida de Miller tornou-se um testemunho vivo de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Um outro exemplo é o do grande pregador Charles Haddon Spurgeon, que converteu-se aos 15 anos e aos 19 anos já era pastor da maior igreja batista em Londres. Ele fez muitas coisas, mas teremos de omitir aqui a maioria. Suas pregações atraíam milhares semanalmente aos templos, ao seu templo, né? Escreveu muitos livros, dos quais eu tenho alguns em minha modesta biblioteca. Seus sermões são publicados e lidos até hoje. E eu tenho vários deles. Ele ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores, por causa da extraordinária profundidade bíblica, clareza e poder de sua pregação. As pessoas ouviam e entendiam claramente. Eu acredito que este modesto pregador, tenha sido influenciado por Spurgeon, pois tenho como meta pregar também, ou tento, pregar com uma certa profundidade bíblica e com clareza, e ainda dando encorajamento a quem ouve. Spurgeon ainda fundou um seminário, escola para pastores, fundou também um orfanato, um colégio e diversas obras de assistência social. Ele deixou muitas frases de sabedoria, que eu costumo usá-las muito em minhas reflexões aqui nesses áudios devocionais. Dentre elas, posso citar 2 que nunca citei antes. Primeira, visitem muitos bons livros, mas vivam na Bíblia. E segundo, ninguém jamais excedeu a generosidade de Deus. Esses 2 exemplos ilustram muito bem. Em Deus faremos proezas. Destaca aqui 2 verdades complementares. Miller mostrou o poder da oração. Spurgeon mostrou o poder da pregação da palavra. Ambos provaram que Deus pode realizar grandes obras por meio de pessoas totalmente dependentes dele. Glória a Deus. E você, prezado rádio ouvinte, quem sabe você se sente pequenino, esquecido ou está até desanimado. Lembre-se do que Deus disse a Zorobabel: não por força,
nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:6. Deus continua transformando fraquezas em testemunhos, lágrimas em esperança e derrotas em vitórias. O que posso dizer mais, prezado rádio ouvinte? Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e sua vida mudará para melhor. Jesus é o centro da nossa esperança, e é Jesus, e nenhum outro nome, quem transforma o pecador em filho de Deus. Ele transforma o cansado em fortalecido e o derrotado em vencedor. Entregue sua vida a Cristo. Permaneça nele todos os dias, porque, como afirma o Salmo 108, verso 13, em Deus faremos proezas. E que essa seja a sua experiência hoje e para sempre. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.